E aí, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre disciplina emocional. A gente está acostumado a ouvir sobre disciplina nas outras atividades da nossa vida, né? De repente a gente está estudando, a gente está tentando passar em um concurso público, ou a gente está ali na escola, na faculdade, ou mesmo no trabalho, ou de repente a gente resolve fazer ginástica, a gente começa a treinar, e aí a gente ouve muito sobre essa questão da disciplina, ou mesmo numa dieta, né? A gente precisa estar com aquela disciplina para evitar aquelas comidas que a gente gostaria de comer, que a gente tem desejo de comer, e a gente começa a se disciplinar numa nova atividade, numa construção de um hábito ou de um comportamento. O que é a disciplina emocional? A disciplina emocional é justamente a gente começar a se disciplinar não para essa atividade externa, mas mentalmente, internamente, a gente vai se disciplinando, disciplinar a nossa ação emocional em relação ao externo e a nós mesmos. Olha só que importante. E essa disciplina emocional, o que ela vai trazer para a gente? Ela vai trazer maturidade, né? Aquela maturidade mesmo emocional, a maturidade nos nossos relacionamentos. Ela vai trazer estabilidade no nosso relacionar-se também com o outro. A gente vai começar a perceber que a gente vai estar mais donos de si mesmo. Então, sabe, nas provocações que as outras pessoas podem fazer em relação a nós, né? A gente começa a ficar mais equilibrado, a gente começa a ficar com mais discernimento na hora de reagir ou na hora que a gente está interpretando uma situação. Essa questão da disciplina emocional, falando assim a grosso modo, pode até parecer que é um distanciamento daquele sentir mesmo, da nossa autenticidade de emoção ou de sentimento, ou mesmo da gente estar um pouquinho mais frio nas relações. Mas não é isso. A disciplina emocional, o que ela vai fazer? Ela vai criar um hábito e um comportamento emocional em nós mesmos, onde vai deixar a nossa atenção cada vez mais automática, mais mecânica naquilo que a gente está fazendo, criando um espaço de criatividade emocional e de relacionar-se nas nossas ações e nas nossas consequências de movimento. Então, o que acontece? A gente está, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui prático. A gente está com uma pessoa que vira e mexe, a gente cai em alguma armadilha emocional. Então é aquela pessoa que de repente provoca a gente, tanto conscientemente ou quanto inconsciente, sabe? Aquela pessoa que age de uma forma e talvez ela já sabe como tirar a gente do sério. Então a gente tem sempre aquela reação impulsiva, ou aquela reação que a gente responde alto, a gente grita, ou a gente tem uma atitude um pouco que sai além daquele equilíbrio que a gente gostaria de ter, ou aquela resposta um pouco mais compreensiva que a gente poderia ter, né? Então, nesses casos, a gente já sabe a nossa atitude, né? A gente já sabe mais ou menos o lugar que a gente cai e a gente não sabe muito bem como sair disso. A gente até começa a se culpar mesmo. Caramba, eu tive aquela mesma reação, né? Eu tive a mesma consequência nas minhas atitudes. Então, o que essa disciplina emocional vai fazer? Vai fazer com que a gente vá olhando para nós mesmos cada vez mais, né, percebendo essas atitudes que a gente tem, as variações emocionais que a gente pode ter em relação a essas provocações ou a essa pessoa que está nos provocando o tempo inteiro. Então, à medida que a gente vai percebendo como isso vai funcionando em nós, então a gente percebe que a gente está sentindo já alguma coisa quando a pessoa nos provoca, por exemplo. Então a gente vai tentar, pelo menos, por exemplo, respirar, dar uma respirada e não tenta responder com impulsividade. A gente dá um tempo para nós mesmos. Isso já vai mostrando uma disciplina daquilo que a gente quer alcançar. O que a gente quer alcançar? A gente quer ter uma maturidade emocional maior, a gente quer se livrar dessas reações impulsivas, né? De uma forma muito assim, já direta, né? Impulsivas mesmo, né? Quando a gente já vai direto respondendo, né? A gente nem percebe muito bem o que a gente já está falando, ou a gente percebe no começo, mas se perde ali no meio do caminho. Então, veja só, a gente pode começar a tentar colocar objetivos na nossa mente. Como a gente faz
com objetivos externos, seja a dieta, seja o treino, seja a prova, seja o que for. A gente pega, cria um objetivo e a gente se motiva para a realização desse objetivo. A gente se motiva emocionalmente para isso. Para isso acontecer, a gente precisa, em primeiro lugar, ter uma atenção maior em nós mesmos. Então, a atenção maior em nós mesmos, naquele momento que as coisas estão acontecendo, e em nós, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente pode ter ali é a nossa pausa, uma respiração que a gente tenha, uma atitude mais de interiorização de nós mesmos, né? Essa pausa de respiração, ela é essencial. Então, a gente pode dar uma respirada ou a gente pode mudar a nossa atenção para um outro lugar rápido, sabe? A pessoa está falando, você muda e aí você volta mais uma vez, né? Isso não é questão que a gente tá falando de pessoas que estão nos provocando, mas a disciplina emocional, ela pode vir em outros momentos também, né? Na balização mesmo ali do nosso desejo. Por exemplo, a gente é a todo momento sendo bombardeado para satisfazer os nossos desejos, né? A gente vai percebendo isso. Então, seja a cultura do consumo mesmo, né, que a gente vai vendo, seja a gente está no computador ou no smartphone, ou andando pela rua, seja onde a gente estiver, né, a gente vai recebendo, né, os oferecimentos, as ofertas, né, de consumo o tempo inteiro, né? De repente, para preencher um vazio que a gente tenha, uma tristeza que a gente está ali, uma chatice que a gente está enfrentando, né? Aquela desmotivação que a gente tem em algum hábito, né? Algo que a gente tem que fazer, né? Ir para o trabalho, ir para a escola, ir para a faculdade, encontrar uma pessoa que a gente não está muito afim, e aí vem uma oferta de um desejo, que desperta esse desejo em nós, e a gente vai lá, né? A gente muda a nossa atenção nesse momento e tenta, através desse consumo, satisfazer esse desejo. Seja um consumo de compra, seja um consumo de atenção mesmo, sabe? A gente leva a nossa atenção para um outro lugar. E aí a gente tem uma liberação de satisfação, né? Aquela famosa liberação de dopamina no nosso cérebro. Isso a gente pode falar em outro momento, né? É uma visão da neurociência, né? Uma visão do estudo do nosso cérebro, que a gente percebe como a dopamina ela vai mesmo dar uma sensação de recompensa, né? De tranquilidade em nós, e a gente volta. O duro é que isso demora pouco tempo, né? A gente percebe que o novo desejo já aparece e a gente vai com essa indisciplina emocional mesmo, porque essa indisciplina emocional que vai nos levando também de desejo para outro desejo, para outro desejo e para outro. E o que mostra vários estudos aí do nosso cérebro é que o nosso cérebro gosta desse movimento, dessa novidade, dessa satisfação rápida. Então, esse movimento que traz o interesse para nós, o nosso cérebro adora, a nossa mente gosta demais. Então, o que a gente pode fazer no contraponto disso, com um esforço espiritual mesmo, um esforço mental, né? Um esforço de conhecimento de nós mesmos? É a gente procurar essa disciplina emocional além de qualquer tipo de estímulo externo mesmo, né? Seja o estímulo externo provocativo, seja o estímulo externo de satisfação de desejo, seja ele qual for. Então, essa disciplina emocional pode nos dar um equilíbrio de conseguir encontrar o nosso plumo, né? o nosso centro, estar mais despertos para as atividades do dia a dia, abrir uma criatividade que vem mesmo daquele movimento disciplinar. Quando você percebe que você cria uma rotina, o seu cérebro ele gasta menos energia nessa rotina, você abre mais campos para brotar essa criatividade. Criatividade que pode ser usada para descobrir novos caminhos internos, novas formas de trabalhar, novos rumos de estudo, novas relações, novas atitudes na vida. Então é isso, espero que esse vídeo tenha servido de alguma forma, você tenha gostado. Caso você tenha curtido, clica aqui no curtir, compartilha, se inscreve aqui no canal e a gente se vê num próximo. Até lá e um abraço.